Se em algum momento você já se pegou tentando relaxar e imediatamente sentiu culpa por isso, como se estivesse desperdiçando um tempo que deveria estar sendo usado para algo mais produtivo, mais significativo, mais importante, então talvez você já tenha percebido o quanto a sua mente está condicionada a transformar a própria existência em um projeto que precisa ser constantemente justificado, como se simplesmente estar vivo não fosse suficiente e cada momento precisasse provar que tem valor, que tem direção, que está contribuindo para alguma versão futura de você mesmo, que finalmente será digna de descanso, porque desde muito cedo você foi ensinado que viver corretamente significa levar a vida a sério, que amadurecer significa se preocupar constantemente com o futuro, com as escolhas que você faz hoje e com as consequências que elas podem ter amanhã, como se cada decisão carregasse um peso quase irreversível, que pode definir se você será alguém bem-sucedido ou alguém que desperdiçou próprio potencial, e assim você aprende a medir o seu valor pela produtividade, pelo reconhecimento, pela sensação de estar no caminho certo, mesmo quando esse caminho não está claro. E Carl Jung observava que essa necessidade de que tudo importe, de que cada ação tenha significado, pode não ser um sinal de maturidade, mas uma tentativa desesperada do ego de manter a ilusão de controle sobre uma realidade que é profundamente incerta, porque se tudo importa, então tudo pode ser planejado, corrigido, ajustado, e se tudo pode ser planejado, então talvez você consiga evitar o erro definitivo que poderia colocar a sua vida fora de rota. E é exatamente por isso que existe essa tensão constante no fundo da mente, essa sensação de que você nunca pode relaxar completamente, porque sempre há algo que deveria estar fazendo, melhorando, planejando, resolvendo, como se a vida fosse uma tarefa que precisa ser executada corretamente para não falhar. E é nesse ponto que a seriedade deixa de ser uma virtude e se transforma em um fardo silencioso que você carrega sem perceber. E então você começa a perceber que essa seriedade que você sempre confundiu com responsabilidade talvez seja apenas uma forma refinada de ansiedade, porque ela não nasce de um cuidado genuíno com a vida, mas do medo constante de que, se você não mantiver tudo sob vigilância, algo importante será perdido, como se a sua existência dependesse de uma supervisão permanente para não desmoronar. E Jung observava que quando o ego se identifica demais com a necessidade de acertar, de estar no caminho certo, de tomar decisões que levem a resultados previsíveis, ele transforma cada escolha em um julgamento moral e cada erro em uma falha definitiva, criando uma tensão psicológica que impede qualquer experiência espontânea de estar vivo, já que até mesmo o descanso precisa ser justificado, até mesmo o silêncio precisa ter uma função, até mesmo o lazer precisa ser produtivo de alguma forma, como se simplesmente existir fosse uma forma de desperdício, e essa mentalidade cria um estado de vigilância constante em que você não consegue relaxar completamente, porque sente que a qualquer momento pode estar falhando em algo que ainda nem sabe o que é, e isso acontece porque a persona, essa identidade que você construiu para ser aceita pelo mundo, depende da crença de que você está progredindo, que está se tornando alguém melhor, mais eficiente, mais valioso, e admitir que talvez você não saiba exatamente para onde está indo ameaça diretamente a estabilidade dessa imagem, fazendo com que a ideia de agir como se nada importasse pareça não apenas irresponsável, mas perigosa, como se você estivesse abrindo mão da única coisa que mantém a sua vida organizada, quando na verdade Jung sugeriria que o verdadeiro perigo está em continuar vivendo sob uma pressão que transforma cada momento em uma prova de valor, cada relação em uma validação necessária e cada escolha em uma tentativa de garantir que você não está desperdiçando a própria existência. E quanto mais você exige que tudo tenha significado, mais você se distancia da experiência direta de estar vivo, porque a vida deixa de ser algo que acontece e passa a ser algo que precisa ser constantemente justificado. Existe uma confusão profundamente enraizada que faz com que você acredite que desapego seja o mesmo que indiferença, como se deixar de se apegar ao resultado
significasse deixar de se importar com aquilo que está fazendo, com as pessoas ao seu redor ou com o impacto das suas ações. E é exatamente essa confusão que mantém tantas pessoas presas a uma vida conduzida pela ansiedade de desempenho, porque se importar passou a significar carregar o peso de cada decisão, como se ela tivesse implicações permanentes, como se cada erro pudesse comprometer algo essencial que nunca mais poderá ser recuperado. E Jung observava que essa necessidade compulsiva de que tudo importe pode ser uma tentativa de evitar o confronto com o desconhecido, com a incerteza de não saber quem você é fora dos papéis que desempenha, fora das funções que executa, fora das expectativas que aprendeu a atender. E é por isso que a ideia de agir como se nada importasse ativa tanto desconforto à primeira vista, porque parece ameaçar a estrutura que você usou para organizar a própria identidade. Mas o que está sendo ameaçado não é a sua capacidade de amar, trabalhar ou cuidar, e sim a crença de que o seu valor depende do sucesso dessas ações, de que você só pode relaxar quando tiver certeza de que fez a escolha certa, que está no caminho certo, que está vivendo da maneira correta. E essa busca incessante por validação transforma até mesmo o descanso em algo que precisa ser justificado, como se simplesmente existir não fosse suficiente, como se você precisasse constantemente provar que merece ocupar o espaço que ocupa no mundo. E quanto mais você tenta fazer com que tudo importe, mais você se torna incapaz de ouvir o movimento natural da vida dentro de si, porque o apego ao significado fecha os seus sentidos, tornando-o surdo à espontaneidade, cego à beleza do ordinário e incapaz de brincar com a experiência de estar vivo sem transformá-la em uma tarefa a ser cumprida. E é exatamente aqui que Jung faria uma distinção essencial, que muitas pessoas não conseguem perceber: a diferença entre desistir e deixar ir. Porque desistir é uma forma de desespero que nasce quando você acredita que nada vale a pena e que qualquer tentativa de se envolver será inútil. Enquanto deixar ir é uma forma de confiança que surge quando você percebe que nada precisa ser garantido para que possa ser vivido plenamente. E essas duas atitudes podem parecer semelhantes à distância, mas são psicologicamente opostas, já que a desistência fecha o coração enquanto o desapego o abre. E quando você começa a agir como se nada importasse no sentido de não depender dos resultados para validar quem você é, algo curioso acontece. A sua relação com a responsabilidade muda completamente, porque você continua trabalhando, continua amando, continua cuidando, mas não transforma mais cada ação em um teste do seu valor pessoal, não transforma mais cada erro em uma falha definitiva, não transforma mais cada perda em uma prova de que saiu do caminho, e isso permite que a vida se mova com mais fluidez através de você, porque a necessidade de controlar o desfecho deixa de ser o centro da sua existência. E Jung sugeria que o sofrimento humano não nasce apenas das dificuldades inevitáveis da vida, mas da exigência de que as coisas sejam permanentes, de que os relacionamentos durem para sempre, de que o sucesso seja estável, de que a identidade permaneça intacta ao longo do tempo, como se fosse possível congelar o fluxo da experiência em uma forma fixa. E quando a vida inevitavelmente muda, quando aquilo que você construiu começa a se transformar ou desaparecer, o apego interpreta essa impermanência como perda, como se algo tivesse sido roubado, quando na verdade nunca pertenceu a você no sentido absoluto. E é essa percepção que permite que uma paz estranha comece a surgir, não porque a vida se torna mais previsível, mas porque você deixa de exigir que ela seja, e nessa entrega gentil, você começa a experimentar uma liberdade que não depende de controle, a liberdade de se mover sem precisar justificar cada passo, como se ele estivesse sendo avaliado por algum padrão invisível que define se você está vivendo corretamente. Talvez o que mais assuste nessa mudança de perspectiva seja a ideia de que, se você parar de tentar fazer tudo importar, tudo possa simplesmente desmoronar, como se a sua vigilância constante fosse a única coisa mantendo a sua vida coesa e organizada. E Jung observava que a mente consciente depende profundamente dessa ilusão de supervisão, dessa crença de que, se você não mantiver tudo sob controle, se não planejar, corrigir
e antecipar cada possibilidade de falha, então o caos tomará conta. Mas o que muitas pessoas eventualmente descobrem é que grande parte do que elas estavam tentando manter unido nunca esteve realmente sob seu controle, e que essa tentativa de gerenciamento permanente apenas criava uma tensão desnecessária que impedia a experiência direta da vida, já que a persona insiste em manter a coerência de uma identidade que parece saber o que está fazendo, mesmo quando internamente você sente que está apenas improvisando, e essa improvisação não é um defeito, mas uma característica essencial da existência, porque o self não se desenvolve através de planos rígidos, mas através do confronto com aquilo que não pode ser previsto, através de escolhas que não oferecem garantias, através de momentos em que a certeza desaparece e você precisa agir mesmo assim, e quando você começa a agir sem a necessidade compulsiva de que cada ação prove o seu valor, sem transformar cada resultado em um julgamento da sua identidade, algo dentro de você relaxa, porque a vida deixa de ser uma performance e se torna novamente uma experiência, e nesse espaço, o medo de falhar perde parte de sua força, não porque o fracasso se torna impossível, mas porque ele deixa de definir quem você é, permitindo que você ame sem exigir permanência, que trabalhe sem exigir validação, que cuide sem transformar o cuidado em uma obrigação moral que precisa ser recompensada, e isso não reduz a profundidade das suas ações, mas as torna mais autênticas, já que elas passam a nascer do envolvimento com o momento presente, e não da tentativa de garantir um resultado que confirme que você está vivendo da maneira correta. E quando você começa a perceber que a sua tentativa constante de garantir significado estava, na verdade, limitando a sua capacidade de viver, surge uma mudança quase imperceptível, mas profundamente transformadora, porque agir como se nada importasse deixa de parecer uma ameaça e passa a ser compreendido como uma forma de liberdade, não a liberdade de não se envolver, mas a liberdade de se envolver sem medo, sem a necessidade de que cada momento precise justificar a sua existência. E Jung sugeria que o apego ao resultado transforma até mesmo o amor em uma negociação silenciosa, o trabalho em uma cruz a ser carregada e o descanso em uma culpa que precisa ser compensada, já que cada ação se torna uma tentativa de garantir estabilidade em um mundo que está em constante transformação. Mas quando você abandona essa exigência, quando você deixa de depender do desfecho para validar quem você é, algo dentro de você começa a se mover com mais fluidez, porque a identidade deixa de ser algo que precisa ser protegido a qualquer custo e se torna um processo que pode se reorganizar conforme a experiência se desdobra, e isso permite que você enfrente a impermanência com menos resistência, já que aquilo que muda não é mais interpretado automaticamente como perda, mas como parte do movimento natural da vida. E é nesse ponto que a seriedade começa a se dissolver, não como uma recusa em assumir responsabilidades, mas como uma recusa em transformar cada responsabilidade em um teste do seu valor pessoal, permitindo que você participe do mundo com a graça de alguém que dança em vez da rigidez de alguém que marcha. E talvez seja por isso que, quando você finalmente solta o peso da necessidade de que tudo importe, a vida não perde sentido, mas ganha profundidade, porque cada momento deixa de ser um meio para alcançar algo e passa a ser uma expressão completa em si mesmo. E é justamente nesse ponto que o paradoxo começa a se revelar de maneira mais clara, porque quando você deixa de exigir que a vida prove constantemente o seu valor, quando abandona a necessidade de que cada ação produza um resultado que confirme que está no caminho certo, algo dentro de você começa a se reorganizar silenciosamente, como se a própria experiência de estar vivo pudesse finalmente acontecer sem ser filtrada por esse sistema interno de avaliação que transforma tudo em desempenho. E Jung observava que o ego se apega ao significado porque teme o vazio, porque acredita que sem um propósito claro, sem uma justificativa constante, a existência perderia sua direção. Mas o que muitas pessoas descobrem ao soltar esse apego é que a vida não se torna vazia, ela se torna leve, porque a necessidade de vencer, de provar, de justificar,
começa a perder sua força, permitindo que você ame sem transformar o amor em uma garantia de permanência, que trabalhe sem transformar o trabalho em uma identidade fixa, que cuide sem exigir que o cuidado seja recompensado. E isso não significa que você se torne indiferente, mas que se torna livre para se envolver profundamente, sem depender do resultado para validar quem você é. E nesse espaço, a ansiedade de desempenho que antes parecia inevitável começa a se dissolver, já que a vida deixa de ser um problema a ser resolvido e se torna novamente uma experiência a ser vivida. E talvez seja por isso que, quando você age como se nada importasse no sentido de não depender do desfecho para justificar sua existência, cada momento se torna mais vívido, mais presente, porque ele não precisa mais levar a algum lugar. Ele já é suficiente em si mesmo. E talvez a maior libertação que você possa experimentar seja perceber que nunca foi sua responsabilidade fazer a vida importar, que esse peso que você carregou por tanto tempo não era uma prova de maturidade, mas apenas a tentativa de manter controle sobre algo que sempre esteve em movimento, porque quando você finalmente abandona a exigência de que cada momento precise justificar a sua existência, algo profundamente humano acontece. Você começa a viver com mais leveza, não porque a vida se torna trivial, mas porque ela nunca foi feita para ser um fardo, e agir como se nada importasse deixa de ser uma forma de desistência e se torna uma forma de confiança. Confiança de que você pode amar sem precisar garantir permanência, que pode trabalhar sem transformar o resultado em uma medida do seu valor, que pode se relacionar sem exigir que o outro confirme quem você é, e nesse espaço, a seriedade que antes dominava cada decisão começa a se dissolver, permitindo que você participe da experiência de estar vivo com mais presença, mais autenticidade, mais liberdade, já que a necessidade de provar que está no caminho certo perde sua força quando você percebe que o caminho nunca exigiu essa prova. E se alguma parte dessa reflexão tocou você de alguma forma, talvez valha a pena compartilhar nos comentários. O que você sentiu ao ouvir isso? Qual foi o momento em que percebeu que estava carregando um peso que talvez nunca tenha sido seu? Porque reconhecer essa experiência já é um primeiro passo em direção a uma forma diferente de se relacionar com a vida. E se você deseja continuar explorando reflexões baseadas na psicologia de Carl Jung sobre desapego, individuação e transformação da psique, considere se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos e seguir conosco nessa jornada interior.